Olá, profissionais de intercâmbio, aqui é a Bárbara Lopes e hoje a gente vai falar sobre a acomodação em casa de família. Isso mesmo, então é o seguinte, gente, a acomodação, antes de começar efetivamente a falar de casa de família, é importante dizer que a acomodação é uma das partes mais importantes do intercâmbio de uma pessoa, tá? Então de nada adianta o aluno estar no destino ideal, na escola ideal, no curso ideal, achar tudo maravilhoso se a acomodação dele estiver deixando ele insatisfeito, ele estiver tendo algum problema, não estiver, exatamente se adaptando àquilo. Então, assim, é realmente muito importante que seja explicado absolutamente todos os detalhes do tipo de acomodação que esse aluno vai encontrar lá, tá? Normalmente, na maioria, assim, esmagadora dos casos, quando um aluno vai para o intercâmbio, chega lá, tem problema com a sua acomodação em casa de família, realmente o motivo é porque não foi explicado o que o aluno ia encontrar lá. Então normalmente a gente encontra, a gente escuta, na verdade, reclamações dos alunos, como assim, mas nossa, minha família não fala comigo, a casa é pequena, a comida não é boa. Então, no geral, o tipo de reclamação são reclamações que deveriam ou poderiam ter sido evitadas realmente com explicação. Tá? Então, você, para ser um bom consultor de intercâmbio e ter zero problemas com alunos, na opção de casa de família, você tem que saber cada detalhe e explicar cada detalhe para o seu cliente, tá? Porque aquela história, aquela expressão, o combinado não sai caro. Então, se você virar no momento da venda para o seu cliente, você deixar claro o que ele vai encontrar, o que ele não vai encontrar, e ele mesmo assim optar por ficar nesse tipo de acomodação, significa que ele está ciente, né? Então, no geral, o problema, quando há uma reclamação é que há uma quebra de expectativa. Então, o cliente vai esperando uma coisa, chega lá, encontra outra. Então é o seu papel como consultor de intercâmbio deixar a expectativa dele alinhada com a realidade. Isso mesmo. Então a expectativa do cliente estar alinhada com o que ele de fato vai encontrar vai fazer com que você não tenha problema com os seus clientes. E o mais importante, que os seus clientes não tenham problemas, que eles não se sintam frustrados, que eles não se sintam, nossa, comprei uma coisa, cheguei aqui é outra, e a acomodação é onde ele acaba passando a maior parte do tempo dele, né? Então, às vezes tá tudo lindo, aí ele chega na casa de família dele, tá insatisfeito, tá infeliz, tá frustrado, então isso faz com que tudo realmente vá por água abaixo e a experiência realmente do seu aluno seja realmente muito ruim. Então pensa que é o seu papel mesmo como consultor de intercâmbio explicar, avisar e deixar tudo bem claro. Então por isso hoje é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Eu vou desmistificar a acomodação em casa de família, Muitos consultores inclusive têm, eu não gosto de vender casa de família porque dá problema. Muitos alunos pensam, eu não quero ficar em casa de família porque eu já vi vários casos. Então a verdade é que assim, aqui eu vou falar pra vocês a verdade, a verdade real aí de como é uma casa de família, e que se você explicar tudo isso pro seu cliente, com certeza ele não vai ter problema. E se ele tiver algum problema, vai ser algum problema real. O que significa um problema real? Um problema que você pode resolver. Ou seja, um problema real faz com que você consiga trocar ele de família, a escola vai entender que é um problema real e vai te ajudar com essa solução e com essa troca. Então é muito importante que você deixe tudo isso que eu vou explicar aqui bem claro para o seu cliente. Vamos lá? Então, primeiro, quais são os pontos positivos, tá? Então, ficar numa casa de família, gente, tem muita coisa boa, tem muito ponto positivo, cada um tem uma opinião sobre isso, até porque cada acomodação se encaixa melhor para um tipo de cliente, tá? Mas a casa de família, ela te possibilita estar mais em contato com o idioma que você está indo estudar, Então, no geral, quando você está em uma casa de família, você está morando com pessoas que falam aquele idioma no seu dia a dia. Então, isso te possibilita realmente estar muito mais em contato com o idioma, tá? Então, se o aluno quer realmente, tem como objetivo falar mais o idioma, voltar realmente melhor no inglês, o inglês ou qualquer outro idioma, Realmente o objetivo dele é ir e voltar muito melhor no idioma, realmente a casa de família ajuda muito nisso, tá? Segundo,
Também a casa de família possibilita uma maior facilidade, né, de vivenciar a cultura local. Então, você estando numa casa de família, né, o seu cliente optando por estar em uma casa de família, você realmente ele vai ter muito mais contato com o dia a dia de pessoas que moram lá. Então, às vezes, assim, o que eles assistem na TV, o que eles comem, né? Qual tipo de culinária, o que eles conversam, o que eles costumam fazer no final de semana. Então, realmente, essa vivência cultural, ela acontece muito mais quando você fica em uma casa de família. Então, é um ponto super positivo para o seu cliente também, tá? Outro ponto também, nas casas de família, na maioria dos casos já inclui café da manhã e jantar. Então, possibilita o seu aluno gastar menos, né, durante o seu dia a dia lá, por já ter as refeições incluídas. E também não precisa se preocupar muito com o que ele vai comer, como ele vai fazer. Então, normalmente ele se preocupa só com o almoço, que normalmente ele tá na rua, tá saindo da escola, tá tendo essa facilidade aí de poder escolher o seu almoço. Mas café da manhã e jantar pelo menos tá garantido, tá? O cliente, ele sendo maior de idade, ele também tem uma facilidade de entrar, sair a hora que ele quiser. Então ele recebe uma chave da casa de família ou a senha, né, que às vezes são aquelas fechaduras eletrônicas. Então, diferente do que muitos pensam, o maior de idade, o aluno sendo maior de idade, ele pode sim entrar e sair a hora que ele bem desejar. Então, não tem essa regra em relação ao horário, a família não vai pegar no pé, pega mais quando é menor de idade, um dia a gente faz um vídeo sobre isso, mas para maior de idade é bem tranquilo mesmo, ele tem essa liberdade, tá? Outra coisa também, tem essa questão do aluno, assim, tentar traçar mais ou menos o perfil dele, né? Então a maioria das agências hoje colhem algumas informações do aluno, né, das preferências do aluno, para que ele realmente consiga ficar em uma casa de família que faça mais sentido com o perfil dele. Por exemplo, ele pode colocar ali como preferência de estar em uma casa com crianças, ou estar em uma casa com animais de estimação, ou não quer animais, né, não querer animais de estimação. Se de repente tem alguma alergia, algum problema de saúde, alguma coisa que exige um cuidado melhor, também ele coloca para que a família seja escolhida, né, da melhor forma para o perfil dele, bem como também questão de dietas específicas. Então, de repente, se você, né, se o aluno é vegetariano, se é vegano, quer uma alimentação mais específica, também é possível colocar essa preferência. Muitas organizações de acomodação até cobram uma taxinha a mais quando é essa questão de alimentação específica, mas os demais pontos realmente o aluno não tem como traçar o perfil dele. E aí, ou a organização de acomodação ou a própria escola tenta fazer de tudo para encontrar uma família que se encaixe melhor ali com o perfil desse cliente, tá? Não dá para garantir, né? Mas na maioria dos casos eles tentam sim buscar essas famílias mais de acordo, tá? Então esses são os pontos positivos que no geral são assim muito importantes para o aluno. Eu diria que os dois primeiros pontos que eu citei, que é o maior contato com o idioma e o maior contato com a cultura, são os mais fortes. Então são pontos realmente muito positivos que o aluno realmente vai voltar com uma experiência incrível, histórias incríveis para contar e realmente muito melhor no idioma, tá? Porém, né, como a gente já citou ali no começo, existem outros pontos que o aluno tem que saber e tem que ponderar. Eu não chamo nem de pontos negativos, não. Por quê? Porque depende de cada pessoa. Às vezes você vai falar para um cliente como ponto negativo, ele vai virar para você e vai falar assim, não, mas para mim tudo bem, isso não é negativo. Ótimo, né? Mas o ponto não são pontos negativos, depende de cada pessoa, do que ela tá esperando e se realmente pra ela tudo bem ou não, né? Tem pessoas que tudo bem, tem pessoas que não. Por isso que eu falo que é importante você falar e deixar claro, porque a pessoa vai ponderar e vai ver, não, isso tudo bem pra mim, ou não, isso não tá tudo bem pra mim, então eu vou escolher outro tipo de acomodação. Então por isso que é muito importante. Então quais são esses pontos que você tem que explicar pro seu cliente para que ele possa ponderar, para que ele possa realmente ver se pra ele tudo bem ou não, né? Primeiro ponto, a família ela pode não ser nativa, tá? Vejo aí por aí alguns consultores que sempre não, a família ela é nativa. E a verdade é que não, gente. Depende muito de cada destino. Tem destinos que é muito mais fácil ser nativo do que outros. Tem certos destinos que quase nunca é nativo, varia muito. Então, até dando um exemplo aqui pra vocês, o Canadá, por exemplo, é um destino que dificilmente tem família nativa. Porque até são pessoas que moram lá há muitos anos, tipo, às vezes 25, 30 anos. Às vezes até a pessoa é canadense de fato, tem um passaporte canadense.
mas vem de uma, por exemplo, é descendente de alguma outra nacionalidade, tem muito asiático, por exemplo, no Canadá. Então, às vezes a pessoa, ela é descendente de asiático, ela até é canadense, às vezes sim, às vezes não. Mas você concorda que assim, o dia a dia, o costume não vai ser exatamente canadense, vai ser mais asiático? Às vezes eles são filipinos, vai ser muito mais filipino do que canadense. Então, assim, cuidado para não fazer uma venda errada nesse ponto. Se você falar para o seu cliente que a família vai ser nativa, no geral, ele está esperando uma família nativa real. Então, canadense, né, 100%, ou outra nacionalidade 100%, o que dificilmente acontece, tá? Por exemplo, já na Irlanda, quase todas as famílias são irlandesas, mas mesmo assim, dá para garantir? Não. Tá? Então esse é o primeiro ponto, nem toda família é nativa, às vezes sim, às vezes não, mas você tem que deixar claro para o seu cliente que ele tem que ir esperando que possa não ser exatamente nativa, tá? E um ponto importante, mesmo não sendo nativa, a família ela é obrigada a falar o idioma local dentro da casa. Exemplo, né? Já que a gente começou falando do Canadá aí. Vamos supor, se o seu aluno for estudar no Canadá e quiser, né, estar em uma casa de família, ele vai ter a garantia que a família tem que falar inglês dentro da casa, justamente para ele praticar o idioma. Então, mesmo entre eles não podem, por exemplo, falar japonês, chinês, né? Se forem asiáticos, por exemplo, eles têm que falar o inglês. Então, o fato da família não ser nativa não vai prejudicar o aprendizado do idioma e a prática do idioma, tá? Segundo ponto, a família ela pode ter várias formatações diferentes, né? Ou seja, pode ser uma típica família, né? Então, pai, mãe, filho. Pode ser um pai, né? Pai, mãe, 10 filhos. Pode ser uma mãe e um filho, uma mãe, 10 filhos. Um pai, 10 filhos. Pode ser uma avó. Então, assim, pode ser realmente uma variação muito grande. Então, tira da cabeça do aluno de vocês que uma família é aquela família, né, ideal ali, né? Pai, mãe, filho. Porque muitas vezes não é. Às vezes chega a ser só uma pessoa, só uma mãe, só um pai, né? A única coisa que realmente eles não fazem, que é muito, né, realmente raro acontecer, é ser um pai para receber uma aluna mulher. Agora, de resto, pode ser qualquer variação, né? Então, assim, é importante você deixar claro, porque isso é quebra de expectativa muito séria. Eu já tive muitos casos com muitos alunos que realmente viravam e perguntavam, não, mas é só uma pessoa na família? E sim, muitas vezes é só uma pessoa. Então, deixe claro a formatação da família, que pode ser bem variada, tá? Terceiro ponto, a família não é paga para conversar com você. Eu sei que isso parece até um pouco forte demais, né? Mas eu falo exatamente assim pro meu cliente quando eu falo com ele. Porque é exatamente isso, a família não é paga para conversar com você. Mas, Bárbara, você não falou que família ele consegue praticar muito mais o idioma, consegue se envolver? Sim, consegue, mas depende do seu cliente, tá? Então a família, ela não é aquela família que vai dar determinado horário, vai chamar você para conversar. Se você chegar e se trancar todo dia no seu quarto, a família não vai bater lá na porta para realmente conversar com você. Então é isso que você tem que falar pro seu cliente. Dá pra fazer amizade? Dá. A família é aberta? Na sua grande maioria sim, até porque se a família recebe, né, alunos, é porque realmente ela gosta, realmente ela tem interesse, ela gosta de conhecer outras culturas, de receber outras pessoas. Então ela tem essa paixão, ela gosta. Só que também ela não quer ficar atrapalhando o aluno, ela não quer ficar tirando a privacidade. Então, se o seu aluno quer conversar, quer praticar, quer estar por dentro da família, depende dele ir até a família, sentar lá na sala. Eu costumo brincar com muitos alunos meus que estão para embarcar e eu falo assim, gente, vai dar vergonha. No começo, né, os alunos têm muita vergonha de, sei lá, sentar na sala, conversar, você não sabe muito, né, o que fazer. Então eu explico, comigo foi assim, né, eu realmente, quando eu fiquei em casa de família, fiquei 3 dias assim, apavorada, não saía do quarto, não sabia o que fazer, e é normal, mas o que eu tento passar pra eles é, insista, vai com vergonha mesmo, se envolva na família nos primeiros dias, senta lá na sala, pede pra assistir TV junto, no jantar conversa, né, bate papo. Então assim, é muito importante que isso aconteça, porque aí você consegue realmente ter essa troca de cultura, essa troca de prática mesmo, né, a prática do idioma mesmo. Mas mais importante, a família não é paga para conversar com o seu aluno, então deixa isso claro para ele, porque ele vai entender que a responsabilidade está nele. Se ele quiser, é possível, mas se ele não fizer por onde, talvez ele não tenha todo esse contato que ele espere,
tá? Quarto ponto. A família vai continuar mantendo a sua rotina, tá? Então não é porque uma família tá recebendo o teu aluno lá, que realmente ela vai parar tudo que ela tá fazendo da vida para receber seu aluno. Então se a família trabalha, ela vai continuar trabalhando. Então deixe claro para o seu cliente que muitas vezes a família não vai estar em casa, que durante a semana vai estar trabalhando, ou que aos finais de semana vai estar na casa, né, de familiares. No geral, uma grande parte aí das famílias acabam, pelo menos alguma parte, né, fica em casa, tá um pouco mais tranquilo, acaba tendo contato, mas pode ser que não aconteça, porque isso varia muito também de cada país, né? Então, deixe claro que a rotina vai continuar sendo mantida. Então, ela é uma sorte, digamos assim, ela pegar uma família que vai estar 100% em casa todos os dias ou não. Então, sempre tenta colocar o seu aluno, né, no lugar da família. Se ele fosse receber um aluno aqui hoje no Brasil, ele poderia parar de trabalhar? Né? Ele deixaria de fazer as atividades do dia a dia? Então deixa claro que são seres humanos que estão lá, né? Que é uma família normal, que tem sua vivência, que tem seu dia a dia, né? Então isso é muito importante. Então é importante você deixar claro que apesar do seu cliente estar pagando pela família, ele está pagando por ficar em casa de uma família. Então não é um hotel, não é uma empresa, não tem exatamente aquelas regrinhas pré-determinadas. É uma família que vai seguir com a sua vida, com o seu passo a passo ali, mesmo recebendo um cliente, tá? Um aluno, no caso, tá? Quinto passo. As casas de família, elas costumam ser mais distantes da escola do que outros tipos de acomodação. Seja sincero, não tente melhorar o tempo, não veja lá de repente, né, às vezes no tarifário da escola, na brochura da escola, tá dizendo lá, casa de família até 1 hora de distância de meio de transporte. Passa isso pro seu cliente, fala a verdade, não tá escrito 1 hora, não fala 50 minutos, fala 1 hora. Fala a verdade, o seu cliente ele tem que entender, você não pode tentar esconder a realidade. Quanto mais sincero você for, mais íntegro você for, melhor o seu cliente vai entender o que é e ele vai estar esperando o que realmente é, né? Não dá pra você falar que é uma coisa e ser outra. Então, sim, no geral, as casas de famílias ficam mais distantes. Por quê? Como a maioria das escolas elas ficam no centro das cidades, normalmente no centro não tem muita acomodação e quando tem são muito mais caras. Então as casas de famílias tendem mesmo a ser bem mais distante. Bárbara, quanto tempo mais distante? Na verdade depende do tamanho da cidade, né? Então quanto maior a cidade, mais distante fica. Então, por exemplo, Toronto, no Canadá, que é uma cidade grande, as famílias ficam aí numa média de 50 minutos a 1 hora de distância de meio de transporte público. Uma coisa, sei lá, pegar uma cidade mais longe ainda, Nova York, no centro ali de Manhattan não tem casa e quando tem é muito, muito caro. Então tende a ser nos bairros. Em Nova York, dependendo de onde você pegar, pode ficar até 1h30, 1h45 de distância de meio de transporte público. E já se pegar uma cidadezinha pequenininha, sei lá, Bournemouth, por exemplo, na Inglaterra, que é uma cidadezinha bem pequenininha, já vai ser uns 25 minutos de meio de transporte público, então varia muito. E a verdade é que não importa se vai demorar 20, 40 minutos ou 1h30, 1h40. Tudo bem se vai demorar, o que importa é você deixar claro para o seu cliente. Quanto mais verdadeiro você for, mais ele vai acreditar e mais ele vai poder ponderar. Tem cliente que quando eu falo isso, já vira e fala assim, não, Bárbara, eu não quero então casa de família, é muito longe e tal. E aí sim, vai ver uma outra opção de acomodação, o que normalmente, como eu já falei, né, tende a ser mais caro, tende a ter outro perfil, e aí vai do cliente equilibrar aí os pontos e ver realmente o que é mais viável para ele. Mas seja sincero em relação à distância, tá? Deixe claro. Próximo passo, comida. Então, o aluno ele vai comer a comida que a família come. Então, nesse café da manhã e jantar que está incluído, é incluído de acordo com o que a família come. Então, o café da manhã, normalmente é um café da manhã continental, que a gente fala, que é o básico do dia a dia, né? Então, café, leite, às vezes suco, depende da família, pão, manteiga, cereal, né? Dependendo do país, se come muito cereal. Então, esse tipo de coisa básica. Então, o que a família come, o aluno come. Jantar, o que a família come, o aluno come. Então, eu costumo muito comparar aqui com o Brasil, né? Então, aqui a gente tem o costume de comer muito, né, arroz e feijão todo dia, todas as refeições, né, que está.
E lá eles, né, não comem arroz e feijão, mas às vezes eles comem a mesma coisa, assim, constante. Às vezes, dependendo do país, se come muita batata o tempo todo, é batata assada, é batata cozida, é purê de batata. Dependendo do país, eles comem mais um lanche. Então, assim, é o que a família comer, realmente o aluno tem que comer, tá? Então, assim, obviamente a família é obrigada a servir uma quantidade que alimente o aluno, né, obviamente, mas o tipo de comida é o que realmente eles comem. Então também é importante o aluno saber disso. Então, se você deixando isso claro, o seu aluno nunca vai reclamar de, eu não gosto da comida, né? É claro que, assim, mais uma vez, são seres humanos. Às vezes, se você detesta determinada coisa, né, o aluno detesta, né, indica ele pra conversar com a família. Às vezes a família vai mudar, às vezes ela nem sabe que você detesta, né, mas no geral, né, o aluno tem que realmente comer o que a família come, tá? Então não dá pra escolher. E uma coisa que também não dá pra garantir é que a família irá fazer as refeições juntos com o seu aluno. No geral, a janta sim, ela é junto, mas não é uma regra, tá? Tem família ou que não tá em casa, ou que come mais cedo, ou que come mais tarde, né? Então, assim, realmente não dá pra garantir essa questão. Então, o aluno já tem que ir mais ou menos ciente disso, tá? Mas a comida, sim, ela é garantida, tá? Próximo ponto, banheiro compartilhado. Então a casa de família, sempre o banheiro vai ser compartilhado entre os membros da família. Salvo a exceção da casa ser muito grande, ter mais de um banheiro. Então, às vezes, se a casa é grande, tem mais de um banheiro e são poucas pessoas na família, às vezes eles até deixam um banheiro mais específico, né, para o cliente, para o aluno. Mas no geral, não. No geral, acaba sendo o banheiro compartilhado com a família mesmo, tá? Existem algumas escolas, algumas acomodações, algumas organizações que fazem acomodação, que às vezes você paga uma taxa a mais e eles garantem o banheiro privativo, tá? Mas não é uma regra, não é a maioria dos casos. Já que a gente está falando de banheiro, vamos falar também sobre o banho, né? É muito comum lá nos outros países, né, na maioria deles, eles tomarem banhos mais curtos, muito mais rápidos e um banho por dia. Às vezes aqui no Brasil, dependendo da cidade que você é, né, a gente tá acostumado a tomar 2 banhos por dia, às vezes 3 banhos por dia. Lá pra eles isso não existe, né, na maioria dos lugares. Então é muito comum tomar um banho e muito rápido. Então sim, a família ela vai, provavelmente já você chegando lá já te avisa isso, mas se ela não te avisar e ela sentir que você tá demorando no banho, ela pode sim bater na porta, né, quantificar esse tempo de banho. Então já avisa, porque pode parecer um detalhinho, mas a verdade é que muitos alunos, né, muitos brasileiros gostam, né, de ter a sua liberdade com banho, e sim, isso pode acontecer, tá? Então já deixem eles cientes aí. Bom, outra questão, a questão da cozinha, né? Muita gente às vezes pensa, eu vou cozinhar na família e tal, e a verdade é que normalmente as casas de família não permitem que o aluno cozinhe dentro da casa, tá? Até permite usar o micro-ondas, usar a geladeira, mas cozinhar, pegar ali o forno, tá, o fogão, fazer comida, eles não permitem. Primeiro por questão de segurança, porque às vezes deixa tudo ligado, Deus me livre e guarde, né, pega fogo, né, nas coisas. E segundo, justamente pela sujeira, né? Então imagina alguém na sua casa todo dia mexendo lá no fogão, fazendo comida e deixando tudo bagunçado. Então, como já inclui café da manhã e jantar, a maioria das famílias não permite isso. Algumas exceções até permitem, mas no geral não é permitido. Então já avisa o seu aluno. Então um lanchinho, deixar um suco ali na geladeira, ok, mas o cozinhar, de fato, a maioria também dá uma segurada, tá? Outro ponto também, gente, padrões de limpeza, tá? Então, normalmente, as famílias, assim, as famílias, né, dos outros destinos, elas tendem a ter um padrão de limpeza diferente do nosso aqui do Brasil. Lembre o aluno de vocês, ele está indo para uma nova cultura, então cultura é absolutamente tudo, é o jeito que eles agem, que eles falam, que eles fazem e inclusive o jeito que eles limpam a casa. Então as casas de família, gente, elas não têm o padrão de limpeza que a gente tem aqui no Brasil. Então assim, eles muitas vezes, dependendo do lugar, são mais bagunçados, são meio acumuladores, né? Aqui no Brasil também temos alguns acumuladores, mas lá é bem comum, né? Eles guardam aquele monte de coisa nas garagens, nem sabe o que tem, então é muito comum. Limpeza, eles dão aquela limpadinha do lado, né? Não tem aquela limpeza brasileira. Então, assim, já avisa o seu cliente, o seu aluno, ele já vai preparado, né? Já vai ficando de olho, cuida do seu próprio quarto, da limpeza do seu próprio quarto, tá liberado. Mas assim, já vai sabendo o que vai encontrar, tá?
Nas casas de família também é muito possível que tenha outros alunos, tá? Então, às vezes a casa é grande, tem mais de um quarto. O quarto do seu aluno normalmente vai ser quarto individual mesmo, né? Então, a maioria das organizações e das escolas trabalham com quarto totalmente privativo. Mas se tiver outros quartos, podem ter outros alunos. Então, eu já vi casas assim que tinha 3, 4 quartos. É comum, assim, não é tão comum, mas pode acontecer. Às vezes, o mais comum é ter 1, 2 quartos, é o mais comum, mas pode ter 4, 5 quartos. Isso significa que pode ter 4, 5 outros alunos. Então, já também deixe claro isso. E esses outros alunos, Bárbara, eles vão ser brasileiros, vão ser de outras nacionalidades. No geral, eles fazem de tudo para dividir o máximo possível das nacionalidades para que você tenha, né, o contato mesmo com o idioma o máximo possível. Mas pode acontecer de ser brasileiros. Então, se for alta temporada, ou seja, uma época que todo, né, tem muito brasileiro indo, se for uma acomodação mais específica às vezes, então assim, realmente pode ser que tenha assim brasileiros. Então pode deixar claro que não é normal, não é comum, mas pode ter, tá? Então ele também já vai bem preparado em relação a isso. Tá? A família normalmente também ela coloca horários, né, para o aluno ir jantar. Então vamos supor, se ela falar para o seu cliente que ele tem que estar lá às 8 da noite para jantar ou às 6 para jantar, depende de cada família, de cada perfil, ele tem que estar lá para jantar. E sim, eu costumo brincar assim que não é uma regra, né, mas é um costume da boa convivência, né, avisar a família se não for jantar. Então vê que vai atrasar, dá uma ligadinha, oi família, vou atrasar, não vou conseguir, né, chegar, você pode guardar o meu prato? Então são seres humanos, você conversa, né? Então vai lá, bate papo, tal, conversa, e aí eles guardam, ó, família, não vou jantar em casa, aí a família nem faz a comida pra você, já fica mais tranquilo, né? Então eu acho que isso é importante mais como bom senso, mais como boa convivência do que exatamente qualquer outra coisa. E um último ponto, eles têm como regra realmente não deixar levar outros alunos, ou seja, seus amigos, né, pra casa. Então, no geral, você não pode levar ninguém lá pra ir, de repente, jantar em casa e tal. Realmente, isso aí eles colocam como regra. Então, resumindo, gente, de tudo que eu falei aqui, né, de pontos a serem considerados, nenhum deles é exatamente uma regra, a não ser o não leve amigos para casa, né? Essa última que eu citei. Mas todas as outras é muito mais o quê? Bom senso e principalmente questões culturais, né? Então, quando a gente fala pra pessoa, olha, a questão de casa de família, você tem que estar preparado, você tem que ser flexível para realmente viver de acordo com uma outra cultura, exatamente isso. Então, assim, quando eu falo você tem que estar preparado para viver com uma outra cultura, a pessoa muitas vezes fala, ah não, tudo bem, estou preparado. Mas se eu vir e falo tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu estou deixando claro que qual é a diferença na cultura, as diferenças mais específicas na cultura, entende? E aí a pessoa realmente começa a parar pra pensar se aquilo tá tudo bem pra ela ou não. Muitas vezes o seu aluno pensa que uma diferença cultural é só coisas legais, né? Só coisas que ele vai super gostar. Então você deixando tudo isso claro, realmente vai ser bem tranquilo. Então, tudo depende de como você expõe tudo isso, tá? Então, dependendo do cliente, você já fala tudo logo na hora da venda. Se você vê que ele realmente pode estar mais incomodado com os detalhes, você já fala tudo. Alguns detalhes, às vezes, você acaba falando mais na reunião pré-embarque. Mas, assim, o mais importante, o seu cliente tem que sair daqui sabendo de tudo que ele vai encontrar. Então, tudo depende da maneira que você expõe isso para o seu cliente, né? Então, sempre coloque os pontos todos positivos, tudo que ele pode encontrar, sendo a opção mais em conta normalmente, vai conseguir praticar mais o idioma, vai ter mais contato com a cultura. Por outro lado, ele vai ter que entender quais são essas diferenças da cultura e se adaptar e ser flexível quanto a isso. Então, quando você deixa tudo isso 100% claro para o seu cliente, ele vai com aquela expectativa, olha, pode ser assim, né, já sei de tudo que pode acontecer. Quando ele chega lá e assim, as coisas são bem melhores do que ele imaginou, ele fica extremamente feliz. E a grande chance é que sim, que vai ser bem melhor do que você explicou. Você só tá falando pra ele que pode acontecer, que ele tem que estar preparado para se adaptar com todos esses pontos. Mas a verdade é que às vezes você falou, sei lá, por exemplo, da comida, né? Ah, a comida que eles comem. Às vezes chega lá, ele ama a comida. Ótimo, que coisa boa, ah, eu tava esperando uma comida ruim, amei, né? Quando a gente cita, por exemplo, a comida, eu não tô falando que vai ser ruim, mas também não tô falando que vai ser boa, é o que eles comem, né? Então tudo isso que você deixa claro pra ele pode ser muito melhor, e aí quebra a expectativa dele positivamente, e ele fica
extremamente feliz, que é o que acontece com a maioria dos clientes. Mas se chegar lá, a família, né, tudo isso que você falou, tem aquilo que ele achou que ia ser o pior, tudo bem também, porque ele já estava preparado, ele já sabia como poderia ser. Então, isso deixa de ser um problema e passa a ser um ok, eu já sabia, entendeu? Então, nesse caso, o seu aluno não fica frustrado, ele vai ficar feliz porque todos os outros pontos, ok, foi maravilhoso e a família ele já estava esperando aquilo, então tudo bem. Se quebrar a expectativa, opa, melhor ainda, né? Mas de toda forma, isso evita que você tenha problemas com casa de família, gente. Então, se mesmo assim calhar de ter algum problema, como eu realmente falei no começo do vídeo, vai ser algum problema realmente real, e problemas reais a gente tem como resolver. O que seria um problema real? Um problema real seria, a família me trata mal. É raríssimo acontecer, tá, gente? Mas a família realmente me trata mal, me xingou, foi grosso comigo, ou a família não está me dando comida, não me dá jantar, eu contratei jantar, ou a família não tá falando o idioma local dentro da casa, tá falando um outro idioma. Esse tipo de problema a gente não tem nada assim que a escola ou a organização não vai te ajudar. Então às vezes a escola vai lá, conversa com a família e resolve, às vezes não resolve, troca de família e tudo bem, esses problemas reais você tem como solucionar. Agora todas essas insatisfações por conta de expectativa errada é que normalmente a escola não vai trocar. A escola não vai trocar o aluno de acomodação só porque ele não gostou da comida. Ou só porque, sei lá, a família não fala com ele. Então, o que é um problema real pode acontecer, ninguém tá livre, mas pense assim, você pode resolver. O que é problema de expectativa, você não pode resolver, mas você pode evitar antes. Então, dessa forma, todo mundo fica feliz. Seu aluno fica feliz, você fica feliz, ele volta indicando você para todo mundo, tudo realmente fica sendo muito bom e você faz uma venda íntegra 100% sincera. Tá bom? Então é isso, espero ter ajudado vocês, espero que tenha feito sentido agora aí pra vocês começarem a atender os próximos clientes, explicando cada detalhe mesmo da casa de família. Tirem da cabeça que é uma acomodação que dá problema, não, é só vender direito, é só trabalhar direito, que realmente é uma ótima opção de acomodação aí pros seus alunos, tá bom? E se fez sentido pra vocês, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí para que cheguem todos os vídeos novos para vocês, tá bom? A gente se vê por aí então.